Olá, amigos e amigas. Meu nome é Ronaldo Marim. Eu sou professor e pesquisador sobre temas que relacionam o teatro e a consciência humana. Ao lado da minha formação científica como físico, eu tenho também doutorado em artes e comunicação semiótica. Eu sou diretor do grupo de teatro Cena 4 Shakespeare Companhia, do qual participo desde seu início em 1975, e diretor fundador do Instituto Shakespeare Brasil. Como diretor de atores, no grupo Cena 4, minha função é ajudar os atores e atrizes a encontrarem a melhor maneira de dar vida às suas personagens. Por isso, nos nossos laboratórios de atores, nós desenvolvemos uma metodologia de trabalho que une o conhecimento adquirido através da prática teatral ao longo de mais de 40 anos, com uma abordagem científica desenvolvida através de pesquisas baseadas em conhecimentos trazidos pelos avanços mais recentes no campo das neurociências. Denominamos essa metodologia de ação sublime, porque nessa praxis buscamos conseguir a atuação mais adequada, aquela que é exata para aquele momento, para aquela personagem. Algo como a atuação perfeita ou uma atuação verdadeira. É interessante lembrar que esse desafio permanece presente qualquer que seja a opção estilística da direção, quer seja no distanciamento brechtiano ou na quebra da quarta parede. No contexto da história, a personagem sempre precisa se realizar, no sentido de tornar-se real. É aí que entramos com a atuação sublime, construída em cima de ações verdadeiras para aquela personagem. Por ações verdadeiras, entendemos as ações que se originam por comoções internas, reais, no corpo que se empenha em viver a personagem. E aqui, ao mencionarmos o corpo do ator, é interessante frisar que não existe uma única forma de se apresentar uma atuação sublime, porquanto cada corpo, cada ator e cada atriz tem características físicas e emocionais próprias, e por isso suas interpretações jamais serão iguais. Assim, o Hamlet de um é diferente do Hamlet de outro, o que nos remete à infinita riqueza de possibilidades humanas, bem lembrada pelo crítico literário Harold Bloom ao escrever que há mais Hamlets do que atores para o interpretar. Como diretor, eu sempre gosto de destacar esse espectro infinito de possibilidades de interpretações, pois nisso reside a liberdade dos atores. A verdade não está na palavra ou no olhar do diretor, mas sim no corpo do ator. Não podemos nos esquecer disso. E, falando em possibilidades humanas, nenhum autor jamais foi tão abrangente e certeiro ao colocar a condição humana em cena quanto William Shakespeare. Para dar uma medida da dimensão da sua obra em relação à capacidade de representar todos os aspectos daquilo que nos torna humanos, gosto de lembrar como Victor Hugo o descreve na biografia que escreveu do Barro. Abre aspas. Quanto ao real, insistimos nisso. Shakespeare o extravasa. Por toda parte, carne viva. E também a definição dos sentimentos humanos mais prosaica, mas não menos sábia, do eterno provocador Antônio Bujanra, que dizia, depois de Shakespeare, ambição não é ambição, é Macbeth. Amor não é mais amor, é Romeu e Julieta. E dúvida não é mais dúvida, é Hamlet. Ao longo dos últimos anos, a obra de Shakespeare tem sido uma presença constante em meu trabalho. Por isso, várias vezes já me perguntaram, por que Shakespeare? Eu poderia repercutir o cinismo de Harold Bloom dizendo, e quem mais poderia ser? Mas a verdade é que meu interesse pelo estudo da condição humana e, mais especificamente, pelos meandros da mente humana, foi o que me levou à sua portentosa obra. E, nessa empreitada, eu acredito estar no caminho correto, não apenas pelo ponto de vista artístico e cultural, mas também pelo científico. Pois, recentemente, durante o lançamento de seu livro sobre a consciência, intitulado A Estranha Ordem das Coisas,
o neurologista Antônio Damasio foi questionado sobre quem seria o maior cientista de todos os tempos. Sem pestanejar, Damasio, um neurocientista, responde: na minha área é Shakespeare. Que resposta impressionante. E quão verdadeira ela soa para aqueles que conhecem as filigranas de sua obra. Para mim, um cientista interessado em aprender os processos que levam à emergência da consciência humana, sua obra foi um alento de novas possibilidades. Eu poderia facilmente parafrasear Goethe, o criador do Fausto, aqui, e dizer: a primeira página que li de Shakespeare foi uma identificação para a vida toda. E quando terminei a primeira peça, eu era como um cego de nascença, que milagrosamente recebe a visão. Mais uma vez, Harold Bloom está coberto de razão ao afirmar que Shakespeare nos ajuda a perceber nossa própria condição humana. Antes de Shakespeare, as personagens não possuíam dimensões profundas. No teatro primordial, que herdamos dos gregos, os seres humanos são meros joguetes nas mãos dos deuses. Édipo, por exemplo, por mais que tente evitar o seu destino, não consegue se desviar de sua sina de matar o próprio pai e comer a mãe. Depois, no teatro medieval, o humano se transforma em uma carne disforme, quase uma carniça disputada por anjos de um lado e demônios do outro, no contexto maniqueísta das moralidades. É com Shakespeare que ouvimos pela primeira vez a voz da consciência das personagens. Pois, ao inserir o recurso do solilóquio em suas peças, ele nos permitiu ouvir essa voz de forma que pudéssemos seguir a conversa interna que tem consigo mesmos. O fluxo de seus pensamentos, para ser mais claro. Assim, Shakespeare expõe a própria consciência humana. Foi com ele que eu aprendi a entender e a ajudar meus atores a construírem aquilo que chamamos de a consciência da personagem, que acabou se transformando no método de trabalho nos nossos laboratórios. O poeta polonês Jan Koch, autor do importante livro Shakespeare, Nosso Contemporâneo, escreveu que Shakespeare é semelhante ao mundo ou à vida. Cada época encontra nele o que busca ou o que quer. Suas palavras são a chave que me dão a liberdade para afirmar que, no século XXI, a peça Hamlet, Príncipe da Dinamarca, é uma peça sobre a consciência humana. Desde a aurora deste século, que premiou com o Nobel, no ano 2000, o cientista Eric Kandel, por seu trabalho que desvenda os mistérios da memória de longa duração, até os mais recentes avanços das neurociências, que de uma vez por todas enterra a visão platônica e o dualismo cartesiano que separava corpo e mente. Assim, podemos entender que a consciência é um construto emergente das relações de uma complexa rede neuronal, repercutindo o que Shakespeare colocou na boca da rainha Gertrudes na cena 4 do ato 3, quando Hamlet afirmava que estava vendo o fantasma do pai ali no quarto da mãe. Após dizer ao filho que ele está ficando louco, mais à frente ela pontua: isso é o fruto do teu próprio cérebro. O delírio é pródigo em criar esse tipo de coisa. Nada mais moderno e científico. Não sabemos se Hamlet fingia loucura, mas sabemos que aquela é uma peça sobre a consciência humana, porque já na cena 2 do ato anterior, Hamlet havia feito a afirmação explícita: "The play is the thing wherein you catch the conscience of a king", que em livre tradução podemos dizer: é com a peça que terei a consciência do rei.
Se isso não é suficiente para nos convencer que estamos diante de uma peça sobre a consciência, vamos então nos lançar sobre a análise das primeiras palavras da peça. Como essa grande peça começa? Quais são as primeiras palavras escolhidas para iniciar o texto mais profundo de toda a literatura dramática universal? Em sua ampla sabedoria, Shakespeare abre essa peça com uma questão. E, diante deste contexto de uma peça sobre a consciência humana, esta questão é a mais profunda que um ser humano é capaz de fazer. Essa grande e importante questão é: quem está aí? Quem está aí? Essa é a pergunta que todos nós fazemos diante do espelho. Quem está aí? Quem é que pensa em mim? Quem está sentindo? Quem fala em mim? Quem é esse ser que todas as manhãs desperta em mim? Esta é a questão filosófica fundamental que permeia toda a história da existência humana. Esse é o despertar da consciência. Que magnífico início tem essa peça! Sendo uma peça sobre a consciência, e dado o nosso interesse pela construção da consciência na personagem, nada mais lógico que o seu personagem principal seja o melhor professor de atores. Por isso nos perguntamos: qual o conselho de Hamlet aos atores? Antes, porém, precisamos observar que, naquela época em que Shakespeare encenava as suas próprias peças, não havia a figura explícita do diretor teatral. Entretanto, podemos assumir que Shakespeare foi um pouco de tudo naquele ambiente elisabetano e, provavelmente, deve ter orientado os atores de sua companhia, tanto diretamente quanto através do seu texto. Isso acontece, por exemplo, no início da cena 2, no terceiro ato, onde ele lança a mão de um artifício muito comum na época e aproveita para criticar indiretamente os atores concorrentes das outras companhias, enquanto ele vai aconselhando e orientando os seus atores através das falas de Hamlet. No original, a fala se estende por mais de 30 linhas, mas a parte nuclear de seu conselho resume-se nas palavras que podemos traduzir assim: encaixe a palavra ação e a ação a palavra. Nada é mais básico para um ator que isso, mas também nada é mais desafiador. Através de trabalhos com atores utilizando a ressonância magnética e espectroscopia com infravermelho próximo, por exemplo, podemos observar o funcionamento do cérebro durante a atuação. Com esses procedimentos, podemos confirmar o que dizem os teóricos da atuação quando afirmam que as abordagens gestuais e psicológicas são caminhos relacionados na construção de uma interpretação corporificada da personagem, o que também subsidia a cognição encorpada, ou, como alguns preferem, corporificada, que argumenta que mudanças na expressão gestual podem influenciar a maneira como as pessoas encadeiam seus pensamentos, suas emoções e, por conseguinte, a sua fala. Para nós, encaixar a palavra ação e a ação à palavra é o princípio da atuação sublime. A questão é, como conseguir isso naturalmente? Geralmente, o desafio do ator começa com essa questão: como unificar as palavras da personagem que se encontram no papel, na sequência imaginada pelo autor, com os gestos e as ações que pertencem ao seu próprio corpo de ator ou atriz. Essas são duas instâncias potenciais que, a princípio, encontram-se em corpos separados. A primeira, na materialidade do papel, e a segunda, na materialidade do corpo físico do ator. Seu desafio é incorporar aquelas palavras. Para que isso ocorra, é preciso que o ator entenda a relação existente entre a dimensão subjetiva da palavra e a objetividade da ação física,
bem como a hierarquia primordial existente nessa relação, em que o mundo objetivo precede toda subjetivação. Para facilitar o entendimento desta relação entre a fala e a ação, eu costumo apresentar o exemplo da experiência de passar a linha pelo orifício da agulha. Colocar linha na agulha é uma vivência que quase todo mundo já experimentou um dia, seja para pregar um botão ou fazer um remendo em um figurino ou algum pano de cenário. Se prestarmos atenção, nós podemos observar que a grande maioria das pessoas, ao realizar essa ação de tentar fazer a ponta da linha entrar no olho da agulha, irá colocar a língua em uma determinada posição dentro da boca. Geralmente acabam colocando a língua entre os dentes da frente, como se isso fosse um reflexo dos movimentos finos das mãos. Porém, o interessante aqui é percebermos que, se soltarmos o ar dos pulmões naquele momento, para cada posição da língua teremos um som diferenciado e que, quando aprendemos a modulá-lo, ele pode ser útil para estabelecermos uma comunicação oral. Assim, eu peço aos meus atores que imaginem, lá na pré-história, os primeiros Homo sapiens ensinando aos seus filhinhos como fazerem uma ponta de sílex para as suas flechas. Esfregando uma pedra na outra, eles vão emitindo sons de acordo com o posicionamento de suas línguas, referente àquele esforço que fazem, e vão mudando a posição da língua conforme vão mudando a direção do esforço. E isso repetidamente, até que com o tempo aquilo começa a se transformar em proto-palavras. Tempo para isso eles tiveram, não é mesmo? Portanto, essa é uma teoria bastante plausível que nos permite inferir que os sons com os quais elaboramos as letras e as palavras tiveram origem nas ações realizadas, mantendo com as mesmas uma relação de dependência intrínseca. E toda a base da nossa comunicação oral se resume em traduzirmos em sons e palavras as nossas ações físicas. A princípio, e posteriormente, com a capacidade de abstração, também as ações mentais imaginárias. Isso nos leva à conclusão de que todas as nossas palavras devem ser subsidiadas por algum tipo de ação, o que equivale a dizer que a ação precede a palavra. Porém, é importante entender também que, depois de iniciado o processo de comunicação, surge um processo lógico de encadeamento em que a palavra funciona como um estímulo de uma ação, que é o que ocorre, por exemplo, com as palavras do autor que devem ser transformadas em ação no corpo do ator, antecedendo a fala da personagem, de forma que a fala se encaixe à ação e vice-versa. Entretanto, o fundamento da historinha com os Homo sapiens e seus filhinhos podemos entender que, evolutivamente, as palavras surgem com base na ação. Isso quer dizer que, para que as palavras da personagem se tornem verdadeiras e não pareçam falsas, elas precisam estar ancoradas em alguma ação natural, externa ou interna no corpo do ator. A palavra precisa ser concretizada no corpo do ator, sair de suas vísceras, para que possa ganhar peso. Ela deve ter origem no corpo do ator e não na sua mente. Lembrando que a mente é subordinada ao corpo e não o contrário. Eu gosto de dizer também que a função do ator, principalmente no teatro, é a de palavrar, ou seja, é usar a palavra, a pá que lavra. E essa pá lavra a terra, plantando as sementes que vão germinar nos corações e nas mentes dos espectadores. A palavra. Nessa palavra temos a ação e nessa ação temos a palavra. É isso que resume o conselho de Hamlet. E esse é o conselho que Shakespeare dá a todos os atores que têm a coragem de se embrenharem na enorme floresta da vida contida nos textos das suas peças. Mas não é só isso. Shakespeare é muito generoso com os seus atores, pois ele ainda nos dá, pelo menos no original, um auxílio inestimável
ao colocar essas palavras na métrica adequada para que possam se encaixar nas bases concretas que dão vida ao corpo do ator. No pentâmetro iâmbico, ele nos oferece o ritmo da vida. Tidum, 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 tidum. O ritmo das batidas do coração. Nada pode ser mais concreto e vital do que isso. Quando a atuação atinge esse nível, nós a definimos como atuação sublime. É esse o entendimento desta arte que passamos aos nossos atores em nossos laboratórios de criação. Entretanto, para que a personagem seja verdadeira, seja real, o ritmo do coração que pulsa não é o do coração do ator. Ele precisa ser o ritmo do coração da personagem. E isso só é possível quando despertamos a consciência da personagem dentro de nós. Dessa forma, nesse ponto do processo, o desafio do ator se transforma no fazer seu coração pulsar no ritmo de uma vida que lhe é estranha. Para isso, o trabalho de preparação do ator é fundamental. É necessário que ele tenha um preparo físico, emocional e mental que lhe dê a flexibilidade necessária para dispor o seu equipamento aos mais variados tipos de personagens. É um trabalho que exige o ser por inteiro. Nesse sentido, eu não tenho a menor dúvida em afirmar que o trabalho de ator é um dos ofícios mais difíceis do mundo. É necessário que ele desenvolva uma profunda compreensão de si mesmo como ser humano e um domínio completo de seus recursos físicos, a voz incluída aí. Que ele compreenda perfeitamente seus mecanismos emocionais e possua um intelecto acima da média. Um preparo que poucos conseguem adquirir ao longo de toda uma vida. Qualquer coisa menos do que isso resultará inexoravelmente em um ator ou atriz medianos, com atuações medíocres na maioria das vezes. Para isso, é necessária uma dedicação quase espartana à sua arte e uma capacidade de colocar o seu self ou ego em suspensão que poucos conseguem atingir hoje em dia em nossa sociedade narcisista. E aqui, mais uma vez, eu posso fazer essa afirmação com o apoio da ciência, pois em nossos experimentos de imageamento do cérebro, através da ressonância magnética, nós observamos que o processo de atuação promove a desativação das áreas do cérebro envolvidas no processamento do eu ou do self, a saber, o córtex pré-frontal medial, o giro superior frontal e a área ventromedial do córtex pré-frontal. Observações como essa nos permite concluir que o processo de atuar, visto como um fenômeno neurocognitivo, baseia-se na supressão do processamento do self, isto é, do eu, ou ainda, como eu prefiro dizer, da consciência de si mesmo. Por isso, para nós, o exercício do ator pode levá-lo a adquirir domínio sobre os processos que permeiam a emergência da consciência humana. Ou, em outras palavras, a prática teatral pode nos ajudar na compreensão dos mecanismos que permitem o surgimento da consciência de si mesmo nos seres humanos. E, ao entender e dominar tais mecanismos, os atores se habilitam a construírem consciências diversas, ou consciências artificiais, as consciências das personagens. Esse é o princípio da atuação sublime. Uma atuação a partir da consciência da personagem leva a uma atuação onde todos os gestos, emoções e falas são da personagem e não mais do ator. Aqui, até mesmo a ação imprevista é da personagem. Não há erro. Temos, portanto, uma atuação perfeita. Bem, eu espero que até aqui eu possa ter convencido aqueles que nos acompanham de que somos autênticos
quando atuamos a partir de nossas próprias consciências. Então, é legítimo acreditarmos que, se pudermos atuar através das consciências das nossas personagens, teremos, dessa forma, uma atuação autêntica, verdadeira, ou, como estamos chamando até aqui, atuação sublime. A questão que se apresenta daqui para frente, entretanto, não é menos intrincada ou desafiadora, pois ela envolve uma discussão filosófica milenar sobre a definição da consciência. Por sorte, nos encontramos em pleno século XXI, período em que as nuvens de crenças e mistificações em torno desse tema começam a se desfazer diante da investigação científica. Hoje, um amplo corpo de conhecimentos consistentes, revelados pelas neurociências sobre a intrincada rede neuronal que permite a emergência da consciência, já se encontra disponível a qualquer um que busque esse conhecimento balizado por parâmetros objetivos. Embora não possamos relevar a forte onda de negacionismo científico que anacronicamente ainda persiste e ameaça a sociedade moderna com sua aposta na ignorância dos fatos. Por seu caráter subjetivo, a consciência sempre foi um tema de difícil abordagem por parte da ciência, cuja metodologia se caracteriza pela objetividade na observação dos fatos. Por isso, até pouco tempo atrás, a consciência era considerada um tema mais filosófico do que científico. Mas com a evolução dos processos de investigação do funcionamento do cérebro, através de imagens por computadores e o crescimento do conhecimento no campo das neurociências, isso mudou. Hoje, o fenômeno da consciência já pode ser investigado dentro do escopo científico. É nesse contexto que o nosso método de trabalho, de interpretação do ator através da ação sublime, se torna um instrumento científico de investigação da consciência humana. Ao produzirmos esse fenômeno, que é um tipo de consciência artificial, contribuímos também para o entendimento dos parâmetros envolvidos na produção das nossas próprias consciências. Por isso, para os atores interessados em aprender nossa abordagem da interpretação teatral, a ação sublime, ou a consciência da personagem, fazemos uma breve introdução sobre esse tema. É possível que, ao ouvir a palavra consciência, cada um de vocês tenha uma ideia diferente do que isso significa. Por isso, é importante esclarecer os parâmetros sobre os quais o nosso trabalho se desenvolve. Como dissemos há pouco, o termo consciência sempre esteve envolto em uma nuvem de mistificações, onde sempre preponderou a ideia do dualismo cartesiano, em que a consciência era vista como algo que podia ser separado do corpo. Toda uma longa história da filosofia, desde Platão, passando por Santo Agostinho na Alta Idade Média e por Descartes no Renascimento, contribuiu para a sedimentação dessa crença, que permanece viva ainda hoje, sendo sustentada especialmente nas abordagens de cunho religioso. Entretanto, o avanço do conhecimento neurocientífico não sustenta mais essa visão. Toda a atividade mental, bem como a consciência, hoje é compreendida como o produto do funcionamento complexo de uma intrincada rede orgânica de bilhões de neurônios, cuja maior concentração encontra-se no encéfalo. É assim que entendemos a consciência, e é através desse entendimento dos processos naturais que produzem a nossa própria consciência, que elaboramos nossa hipótese de construção de consciências artificiais ou consciências da personagem. O nosso princípio se resume ao fato de que, se a consciência de cada indivíduo é um construto que envolve seu corpo e cérebro, então ela possui parâmetros que podem ser alterados no tempo e no espaço, de forma que ela não precise necessariamente ser única. Se modularmos os parâmetros que envolvem seu físico e seu cérebro, mental e emocionalmente, podemos produzir consciências diversas para as nossas personagens, de forma que alcancemos as interpretações sublimes. Seria um pouco mais conciso aqui, apenas para dar uma breve ideia aos interessados em entender a dinâmica dos nossos processos que subsidiam a ideia da ação sublime.
Especificamente, baseamos nossa abordagem na teoria da consciência proposta pelo neurologista Antônio Damasio e sua equipe do Instituto Hannah Damasio. Os pontos centrais dessa teoria encontram-se especificados num livro intitulado Self Comes to Mind, publicado em 2010 e que foi traduzido no Brasil sob o título de E o Cérebro Criou o Homem. Numa abordagem bastante simplificada, podemos dizer que essa teoria apresenta uma consciência que tem uma base muito elementar nos cérebros primitivos, já com as percepções básicas para a preservação do indivíduo e da espécie, e vai se desenvolvendo par e passo com a evolução do encéfalo nos animais vertebrados. Como o próprio Charles Darwin já intuíra, o processo de tomada de consciência é um fenômeno que segue o fluxo da evolução orgânica do encéfalo. O organismo vai se tornando mais sensível ao ambiente externo e interno, na medida em que o seu encéfalo vai evoluindo. Um processo que continua acontecendo até hoje, sendo que o ápice desta performance sensorial global parece ocorrer no encéfalo do Homo sapiens. Dotado de uma camada cortical espessa, com 6 camadas de neurônios diferenciados e um córtex pré-frontal que lhe permite processar uma linguagem simbólica, capaz de construir narrativas do universo e de si mesmo. Até onde sabemos, este parece ser o único sistema capaz de promover algo tão fascinante como a consciência de si mesmo. Fica claro, então, que, ao contrário do que muitos acreditam, a consciência ela não tem uma existência independente e, muito menos, precede a existência da matéria orgânica que compõe o corpo do indivíduo que a possui. Pelo contrário, na verdade, a sua existência é que depende da organização dessa matéria vivente. É fato que a vida não depende da consciência. Essa vai existir com ou sem consciência. A consciência é um fenômeno tardio, que só foi possível depois que o organismo alcançou um grau de sofisticação capaz de gerar uma rede neural amplamente sensível. Foi essa rede neural, extremamente complexa, que se tornou capaz de significar o universo e a si mesmo, através das representações internas desta rede. Depois, com o suporte de mecanismos da memória, ela foi capaz de manipular essas representações ou signos, gerando uma linguagem simbólica interna. Essa linguagem simbólica é o que lhe permite construir as narrativas do universo ao seu redor e de si mesmo. O que é a consciência pessoal senão a narrativa de nós mesmos, da nossa própria história, que resgatamos todas as manhãs ao despertarmos? Se, por um infortúnio, acordássemos sem a memória, nós não saberíamos nem onde estamos e nem o que somos. Estaremos vivos, mas sem a consciência de nós mesmos. Por isso, repetimos nossa afirmação anterior: a vida não precisa da consciência para viver. Ela, a consciência, é algo que surge bem mais tarde, como resultado do processo evolutivo da vida. Nesse sentido, é a matéria que produz a consciência e o próprio pensamento, como explicamos em um outro trabalho nosso. Porém, como a autoconsciência, isto é, o sentido que nós temos de nós mesmos, é tão sensorialmente arrebatador e evidente na forma como nós experimentamos a vida diária, nós temos a impressão de que ela é o grande fenômeno definidor de nossa existência. Isso acaba levando, inclusive, à crença de que ela seja capaz de transcender a vida e continuar existindo mesmo após a morte, ainda que não haja qualquer evidência sobre isso. Ao estudarmos a consciência, percebemos que ela não é mais do que um recurso para melhorar a adaptação da vida. Além disso, nem sempre a consciência é algo desejável. Num quadro de intensa dor, por exemplo, é mais vantajoso que o sistema se desligue. Por isso, os nossos cérebros faz com que nós desmaiemos. Ou então, em uma situação em que se exige ação imediata,
como a tomada de consciência é algo que demanda tempo e a integridade do organismo pode estar em risco, o sistema nervoso age por reflexo. Em linguagem popular, nós dizemos que agiu sem pensar. Como a consciência é algo tardio e leva um tempo para ser efetiva, ela sempre está no passado, pois quando percebemos um fato, ele já passou. Eu costumo dizer aos meus alunos que a consciência na história humana pegou o bonde andando e sentou-se na janelinha. Numa abordagem bastante simplificada, podemos dizer que essa teoria apresenta uma consciência que tem uma base muito elementar nos cérebros mais primitivos, já com percepções básicas para a preservação do indivíduo e da espécie, e vai se desenvolvendo par e passo com a evolução do encéfalo nos animais vertebrados. O organismo vai se tornando mais sensível ao ambiente externo e interno na medida em que seu encéfalo evolui. Um processo que segue até hoje, e o ápice desta performance sensorial global parece ocorrer no encéfalo do Homo sapiens. Dotado de um córtex espesso, com 6 camadas de neurônios diferenciados e um córtex pré-frontal que lhe permite processar uma linguagem simbólica capaz de construir narrativas do universo e de si mesmo. Em outras palavras, é capaz de ter autoconsciência. Lembrando Schopenhauer, que afirmava a minha dor é o que me dá consciência, ratificamos o posicionamento de que a consciência é do corpo, e por isso ancoramos a ação sublime na fisicalidade do corpo, emocionado pela ação de neurotransmissores, para assim produzir sua consciência. No processo evolutivo que se iniciou há alguns bilhões de anos, de forma geral, as partes mais primitivas do cérebro, situadas no tronco encefálico, provêm as estruturas que permitem ao organismo uma percepção de mundo muito elementar, como, por exemplo, acontece nos cérebros mais simples de animais reptilianos e anfíbios. A essa relação limitada com o ambiente externo e com o seu próprio ambiente interno, Damasio denomina de proto-self. Mais tarde, depois de alguns milhares de milhões de anos de desafios e pressões ambientais, irá produzir um cérebro mais complexo, como o dos animais mamíferos, por exemplo. Um cérebro com uma região talâmica envolta em uma estrutura específica para gerenciar a produção de hormônios e neurotransmissores capazes de emocionar o organismo e torná-lo mais sensível, com maiores chances de sobrevivência num ambiente externo hostil que ameaça sua integridade interna. Esta região central do cérebro, que compreende o chamado lobo límbico, o circuito de Papez, é frequentemente associada ao comportamento emocional do indivíduo. Para Damasio, o cérebro dotado de tal estrutura já é capaz de elaborar uma percepção de si mesmo inserido em um ambiente externo, numa relação que ele denominou de self central. Mais alguns milhares de milhões de anos de processos evolutivos e a massa neuronal crescida dentro da caixa craniana irá dotar essa estrutura cerebral com um córtex, a camada mais superior, mais espesso, é chamado neocórtex, a exemplo do cérebro dos mamíferos superiores e do Homo sapiens, no qual ela atingirá 6 camadas de neurônios diferenciados. Isso conduzirá a uma abordagem de mundo bem mais elaborada, permitindo, inclusive, uma percepção complexa de si mesmo, que Damasio chama de self-autobiográfico. Ao final, essa estrutura com proto-self, self-central e self-autobiográfico, atuando como uma unidade, será responsável por uma percepção muito mais sofisticada de mundo, capaz de manipular as representações de sua rede neural de forma simbólica, dando assim origem a um universo abstrato e a uma linguagem interna que aos poucos se transformará no fluxo do pensamento, com o qual será possível criar narrativas através das quais o indivíduo tomará consciência do universo e de si mesmo. E aqui está, de forma bem resumida,
talvez até demasiadamente resumida, uma abordagem científica que nos permite um entendimento dos mecanismos da consciência humana como o produto dos processos evolutivos homeostáticos de adaptação, preservação e reconhecimento de si mesmo na superfície do planeta. Para nós, como atores inseridos no contexto de construção da consciência da personagem, é muito importante percebermos as relações existentes entre o tronco encefálico e o protoself, entre o lobo límbico e o self central, e entre o córtex e o self autobiográfico. Nossa contribuição como atores à pesquisa científica sobre a consciência se encontra nessa relação, pois associamos aos instrumentos que temos para a atuação, a saber, nossa fisicalidade, nossa emoção e nossa abordagem intelectual, respectivamente às 3 regiões do encéfalo: tronco encefálico, lobo límbico e neocórtex. Assim, ao trabalharmos a fisicalidade de nossa personagem, cujos movimentos têm base no tronco encefálico, elaboramos a sua percepção de mundo no nível do protoself. Da mesma forma, ao elaborarmos seu comportamento emocional, acionaremos as regiões centrais do lobo límbico no nível do self central. Assim como nossa abordagem da perspectiva intelectual, através da atividade do lobo frontal, nos dá o nível do self autobiográfico da personagem. Na capacitação para a compreensão de tais relações é que o ator irá se instrumentalizar para a criação de uma consciência para a sua personagem, entregando uma interpretação sublime. Por isso, mesmo sabendo que o cérebro humano é uma unidade funcional, nos interessa esse recorte na apresentação da consciência, associando-a aos 3 momentos evolutivos deste cérebro. O primitivo, com o tronco encefálico, que vai caracterizar a ação. O mediano, com o desenvolvimento do entorno do tálamo e o lobo límbico, a emoção. E o superior, com o neocórtex, a projeção do lobo frontal, que caracteriza a razão e a capacidade de abstração. É interessante observar aqui que não estamos resgatando a já descartada teoria do MacLean, que na década de 70 propunha a teoria do cérebro triuno, com as características do cérebro reptiliano, do cérebro mamífero e do mamífero superior, para explicar a preponderância funcional do cérebro. Muito menos os conceitos de Ark, Palio e Nell, desaconselhados pela revista científica Brain, Behavior and Evolution. Entretanto, como explica o especialista da Unicamp, Paulo Dalgala Rondo, no excelente livro intitulado A Evolução do Cérebro, há uma continuidade do bauplan embriológico do sistema nervoso de todos os animais vertebrados. Dessa forma, a configuração moderna do cérebro humano, que segue evoluindo, pressupõe esses estágios anteriores que permanecem atuantes em função de sua eficiência no processo evolutivo. Assim, ao estruturarmos o nosso trabalho prático, tomamos como referência para a fisicalidade instintiva da personagem o tronco encefálico, que ancora o protoself. A parte central do cérebro como referência para o repertório emocional e constituição de um self central. E por último, o córtex pré-frontal, associado ao comportamento lógico-racional capaz de produzir as narrativas do self autobiográfico. É ele que vai responder à questão de Hamlet: quem está aí? A título de ilustração desse processo, vamos tomar como exemplo a personagem Ricardo III da peça de Shakespeare. De acordo com a narrativa autobiográfica contida na própria peça, ele nasceu com deformações físicas, o que quer dizer que possuía uma fisicalidade específica. De forma que essa característica o leva a enxergar o mundo através de uma perspectiva diferenciada, muito particular, que irá influenciar toda a sua forma de ser, de se comportar e de falar, e até mesmo a sua forma de sentir o mundo.
com um repertório próprio de dores, inclusive dependendo da forma como o ator usa o seu próprio corpo para expressar essa deformidade da personagem. Temos, assim, um proto-self que, por sua vez, irá estabelecer uma relação de mão dupla com as reservas de recursos emocionais do ator, que dará suporte ao self central da personagem, construindo assim uma visão de mundo capaz de influenciar sua forma de raciocinar e elaborar uma narrativa sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor, fazendo dessa forma emergir um self autobiográfico em perfeita harmonia com a verdade daquela personagem. Ah, Romeu, Romeu, por que és Romeu? Renega o teu pai e recusa o teu nome. Ou se não quiseres, jura-me somente que me amas e não mais serei uma Capuleto. Somente o teu nome, meu inimigo. Tu és tu mesmo. Sejas ou não sejas um Montecchio? O que é um Montecchio? Não é mão, nem pé, nem braço, nem rosto, nem qualquer outra parte pertencente ao homem. Seu outro nome. O que há em um nome? Uma rosa com outro nome conservaria ainda o mesmo perfume tão agradável, e é assim Romeu. Se não se chamasse Romeu, conservaria essa cara, perfeição que possui sem o título. Oh, Romeu, despoje-te de teu nome, e em troca de teu nome que não faz parte de ti, toma-me toda inteira. Sim, digo isto. Romeu está banido. O mundo todo contra nada em que ele não volta para vos reclamar. E mesmo que volte, forçoso é que isso seja às ocultas. Ora, estando as coisas neste pé, mais razoável me parece desposardes o conde. Que fidalgo gracioso! Romeu ao lado dele não passa de um pano de cozinha. Uma águia não tem olhos tão belos e verdes como os do conde. És venturosa com este segundo marido. Em muito outro ele vence, mesmo que não vencesse, aquele já está morto. Ou é como se estivesse. Estando aqui, ousou algum fazerdes dele. Amanhã é dia de santo, dia de São Valentim. Na capela, desde cedo, tu vais esperar por mim. Antes de me derrubares, tu disseres que comigo ia se casar. Ele disse, eu teria me casado muito bem, se não meu leito não tivesse te deitado. Eu não consigo evitar o pranto quando vejo que derrubaram em um chão frio. Mas o meu irmão vai saber. O meu irmão vai saber. Então, eu vos agradeço, sombras, os bons conselhos. Obrigada. Obrigada. Eu acho que é culpa dos maridos se as mulheres os traem. Eles faltam com os seus deveres quando derramam o nosso ouro em colo alheio. Ou irrompem em ciúme pondo-nos restrições, ou ainda nos batem, e abatem a nossa renda prévia por puro despeito. Sim, temos fel. E se temos doçura, temos também vingança. Que os homens percebam que as mulheres também têm sensações. Elas veem, cheiram, sentem o gosto amargo e azedo, assim como os seus maridos. E o que é que eles estão fazendo quando nos trocam por outras? É por diversão que fazem isso? Eu creio que sim. E é a afeição que nutre isso? Sim, também sim. E é por fraqueza que erram assim? Sim, eu creio que sim. Mas nós também não temos fraquezas, gana de nos divertir, assim como os homens têm? Pois que nos tratem bem, senão que usem de tino. A falta que fazemos vem do seu ensino. Se o ator for suficientemente inteligente para, nesse processo,
suprimir o seu eu, o seu ego, e deixar que essa estrutura conduza a ação, teremos aí a emergência da consciência da personagem e a atuação perfeita, sublime. Este é um pequeno exemplo de como orientamos os nossos alunos através da prática no entendimento dos processos que os instrumentalizam para a construção da consciência da personagem. Colocado dessa forma, tudo parece enganosamente simples. Claro que não é, pois o preparo para que tudo isso se encaixe e funcione a contento, como já dissemos anteriormente, é extremamente exigente e demanda um amadurecimento do ator como ser humano. Se não, vejamos, o corpo do ator precisa estar treinado, ser ágil e flexível para responder rapidamente a todo tipo de estímulo ambiental, estrutural e emocional, o que só se consegue com exercícios diários. Sua voz precisa ser clara, ressonante e disponível para as modulações emocionais, que também só se alcança numa prática diária. Ele precisa possuir um amplo domínio sobre todo o espectro emocional, de forma que isso se encontre disponível para as necessidades da personagem. Esse tipo de domínio só se obtém através de um profundo conhecimento de si mesmo, no enfrentamento de seus temores, traumas e seus fantasmas. Como se isso não fosse o bastante, ele precisa ainda de uma compreensão sobre-humana sobre a sua própria humanidade e sobre a cultura universal, o que só se consegue com extrema dedicação à leitura, ao estudo e ao crescimento intelectual. Se você possui tudo isso, você pode tentar ser um bom ator ou uma boa atriz, pois, em linhas gerais, esse é o conjunto ideal de habilidades necessárias para que possamos construir a consciência da personagem e alcançar assim uma interpretação sublime. Isso é claramente um desafio. Por isso, afirmamos que não é fácil e que não assistimos a uma interpretação deste nível todos os dias. Van Gogh costumava dizer que pintar um bom quadro é como encontrar um diamante. Podemos dizer o mesmo de uma interpretação brilhante, de uma interpretação sublime. Se isso fosse fácil, aqueles atores e atrizes que adoramos assistir e que temos como referência de bons intérpretes, faria isso em todos os filmes ou espetáculos de que participam. Nem Meryl Streep ou Jack Nicholson, com seus recordes de indicação ao Oscar, conseguem isso. Não que o Oscar ou qualquer outro prêmio de interpretação sirva de parâmetro seguro para uma interpretação sublime. Nesse momento, alguns de vocês talvez estejam se perguntando: mas será mesmo necessário ter todo esse conhecimento a respeito dos avanços das neurociências e dos estudos da consciência para ser um bom ator ou uma boa atriz? Pois, sempre existiram interpretações sublimes, tanto no cinema, na televisão e principalmente no teatro. Isso muito antes de qualquer tipo de estudo sobre o funcionamento da mente do ator. Nesse momento, alguns de vocês talvez estejam se perguntando: mas será mesmo necessário ter todo esse conhecimento a respeito dos avanços das neurociências e dos estudos da consciência para ser um bom ator ou uma boa atriz? Pois sempre existiram interpretações sublimes, tanto no cinema, na televisão e principalmente no teatro. Isso muito antes de qualquer tipo de estudo sobre o funcionamento da mente do ator. Talvez seja seguro afirmar, inclusive, que elas existiam mesmo antes de Stanislavski, pois o teatro é a arte do ator e, como tal, é milenar e sempre encantou plateias no mundo todo. Qual era o segredo, então, que permitia a esses atores e atrizes das épocas passadas realizarem as suas ações sublimes? Não há dúvidas de que tivemos e continuamos a ter interpretações sublimes sem o auxílio do conhecimento dos mecanismos da mente e da consciência. Muitas escolas de atuação nesse momento, na verdade, nem atinam com isso e desconhecem completamente esses recursos. Nesse caso, quando um ator ou atriz realiza uma interpretação sublime, o meu palpite é de que isso se dá
na maioria das vezes de forma quase inconsciente. É claro que há todo o preparo físico, emocional, intelectual, que faz parte de todos os métodos de treinamento para atores. Mas aquele momento em que eles conseguem planar na personagem, para usar um jargão da classe, ou aquele ponto em que a personagem toma o ator pela mão e o conduz, acontece meio que de forma imprevisível. Eu já ouvi depoimentos de alguns atores e atrizes que definiam esse momento como um momento mágico. E não há como ter domínio absoluto sobre isso, não é mesmo? É algo que ocorre quase que por instinto e que fica muito difícil colocar em palavras. Na verdade, o que ocorre é que eles acabam construindo a consciência das suas personagens, mas eles não sabem disso. Em minha experiência como diretor, eu já ouvi muitas vezes atores e atrizes, após verdadeiras interpretações sublimes, dizerem coisas do tipo: de repente, parece que não era eu ali no palco. E não era mesmo, era a personagem. Ou ainda, era como se eu estivesse de fora assistindo ao personagem. Ou ainda, era como se eu tivesse sido arrebatado. De repente, tudo ficou muito claro e sabia tudo o que eu tinha que fazer. Era como se a personagem falasse por mim. Como se jogar no abismo e de repente ganhar asas. E até mesmo, não sei como fiz aquilo. Todos esses depoimentos traduzem para mim interpretações que se realizaram através da consciência da personagem, não do ator. E acredito que isso possa ocorrer até mesmo em algumas condições no teatro amador. Basta que o ator ou a atriz estejam suficientemente disponíveis intelectual, emocional e fisicamente para a personagem. Eu me lembro do depoimento de uma colega profissional que diz que ela só consegue entrar na personagem quando ela consegue achar o sapato ideal para aquela personagem. Isso denota uma consciência da personagem ancorada no nível do proto-self, na fisicalidade, assim como o andar coxo do Ricardo III. E isso é verdade, mesmo que os atores e atrizes não tenham consciência disso. Sem querer fazer um trocadilho aqui. Dei-me o manto. Tragam-me a coroa. Tenho em mim ânsias imortais. Não mais o néctar da vida beijará os meus lábios. Depressa, Iris. Depressa. Como que ouço Antônio me chamar? Ele se levanta para louvar o meu nobre ato. Meu marido, eu já vou. A minha coragem me dá o direito de usar este nome. Eu sou o fogo e sou o ar. Aos outros elementos dou a vida mais baixa. Tudo pronto? Tome o calor final dos meus lábios. Adeus, doce Germiana. Iris. Adeus. Orlando, os homens são abril quando fazem a corte e dezembro quando se casam. As mulheres são maio enquanto donzelas, porém o tempo as transforma. Sim, Rosalina é sensata, mas quanto mais sensata, mais voluntariosa. Fechai as portas para o espírito feminino e ele fugirá pela janela. Fecha a janela e ele fugirá pelo buraco da fechadura. Entope o buraco da fechadura e ele fugirá pela chaminé, como fumaça. Palavra de honra, Irissa. O meu pequeno corpo está bem cansado deste grande mundo.
Sim, eu sei. Se falar fosse tão fácil quanto saber o que se deve fazer, as capelas seriam igrejas e as cabanas os pobres palácios de príncipes. O bom pregador é aquele que segue seus próprios preceitos, mas para mim seria mais fácil ensinar a 20 pessoas o caminho do bem do que ser uma dessas 20 pessoas e obedecer as minhas próprias recomendações. No entanto, este raciocínio em nada me ajuda para escolher o marido. O que eu disse? Escolher. Eu não posso nem escolher aquele que amo e nem rejeitar aquele que odeio. Assim, as vontades de uma filha viva devem curvar-se às vontades de um pai morto. Não é duro, Nerissa? Eu não posso escolher e nem rejeitar ninguém. Ora, essa que absurdo! Desenruga essa fronte carrancuda e deixa de lançar esses olhares desdenhosos que vão bater em cheio em teu senhor, teu rei, teu soberano. É ele quem cuida de ti. Para manter-te, arrisca a vida de dia e de noite em trabalho penoso, enquanto tu dormes tranquila em teu leito quente. Não exige de ti muito sincera obediência, um sorriso alegre. Paga mesquinha para tão grande dívida. Deixai disso, vermezinhos teimosos. Sim, eu já tive o gênio assim tão difícil e talvez mais razão para pagar palavra contra palavra. Mas agora eu digo, as nossas lanças são de palha, nossa força é fraqueza. Somos criança que muito ambicionando logo cansa. Deixai disso. Põe as mãos sobre os pés de seu Senhor. As minhas já estão prontas, pois para mim nisso não consiste afronta. O diferencial que a abordagem da consciência da personagem oferece aos atores e atrizes é que, ao conhecerem os mecanismos envolvidos em todo o processo, eles terão um melhor domínio sobre os recursos necessários para criarem uma personagem verdadeira, abrindo assim o caminho para a possibilidade da realização de uma interpretação sublime. É isso.